Preparam tudo que hoje eu vou passar os truques, os segredos que ninguém nunca te contou para que você possa fazer um chocotone que fica úmido e que desfia, assim como aqueles de padaria e que tem um sabor incrível. Vou começar preparando o creme, que é indicado para conservar a umidade dentro da massa, para evitar o ressecamento do chocotone. Nessa panela eu tenho 200 gramas de água, ou seja, 200 ml. Adiciono 40 gramas de farinha de trigo e com o auxílio de um fouet eu mexo até dissolver toda a farinha. Ligo o fogo e vou mexendo, e quando começar a engrossar, aí você já pode desligar. É muito rápido, não pode deixar muito tempo. Agora, para começar a preparar o chocotone, nessa vasilha eu tenho de início 1,3 kg de farinha de trigo. Aí eu adiciono 2 sachês de fermento biológico seco, que se equivale a 2 colheres de sopa. Acrescento 160 gramas de açúcar, 15 gramas de sal e misturo um pouco. Acrescento 8 ovos, 200 ml de leite, 40 gramas de mel, 12 ml de essência de panetone e 4 gotas de corante amarelo gema. E esse é um dos truques de padaria, tá? Do chocotone, aquela corzinha meio amareladinha, tá? Só para dar um toque especial. Também adiciono raspa de laranja. E misturo tudo até que se incorpore todos os ingredientes. Adiciono o creme que reservei e a partir de agora vou acrescentando a farinha aos poucos. Quando a massa estiver nessa consistência mais pesada, eu estou utilizando uma luva porque eu acho melhor, porque a massa, por ser mole, ela fica grudando nas mãos. Adiciono um pouco da margarina e a margarina ela tem que estar em temperatura ambiente, tá, pessoal? Então eu misturo por mais ou menos uns 5 minutos. Depois de 5 minutos, eu acrescento o restante da margarina e vou sovar mais um pouco. Vou continuar acrescentando aos poucos a farinha de trigo até chegar no ponto. Vou deixar na descrição a quantidade certinha que eu estou utilizando. Essa massa, ela fica uma massa mais mole. Quando você toca, ela fica assim bem pegajosa. Mas é assim que é ideal, para o ponto correto, porque se colocar mais farinha, a tendência é que o chocotone de ficar seco, e não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique um chocotone com a massa bem úmida e fofinho. E a massa ela fica assim. Olha, você pode utilizar mais ou menos farinha da quantidade que eu estou utilizando. O ideal é que você fique atenta somente no ponto, mas eu estou utilizando aqui 1,5 kg de farinha de trigo. Vou colocar aqui um pouco de farinha no fundo da bacia
E vou polvilhar aqui para que a massa ela não grude. E depois eu coloco um pouquinho também de farinha por cima. Vou dar uma ajeitadinha na massa, modelar ela um pouquinho, só para ela pegar em forma de uma bola, para ficar a massa mais ajeitada. Coloco um plástico por cima, ou pode ser um pano de prato. Aí eu vou esperar essa massa dobrar de tamanho. A massa ela já dobrou de tamanho e olha como ficou, bem lindona. Vou polvilhar um pouco de farinha na bancada, coloco a massa e vou dividir em 5 partes. Se você tiver balança, você pode pesar para padronizar. Ou seja, você vai dividir ela em 5, cada massa 500 gramas, porque eu vou fazer na forminha de 500 gramas, tá? Aí você pode fazer na forma que você preferir. Caso você não tenha a balança, aí você pode cortar no olhômetro mesmo. Para começar a modelar os chocotones, vou começar abrindo a massa, utilizando um rolo. E vou abrir essa massa em formato retangular. Então, abrir aqui a massa, mais ou menos no formato retangular, e vou colocar as gotas de chocolate. Vou utilizar 140 gramas, 150 gramas para cada chocotone. Mas se você preferir, você pode utilizar entre 100 gramas, que também fica bom. Mas eu gosto de utilizar mais chocolate para ficar com mais chocolate, eu acho que fica mais recheado. Aí é só fechar assim, como se estivesse fazendo um rolinho. Por que fazer assim e não fazer no formato de uma bola, aquela forma tradicional que todos têm hábito de modelar o chocotone, os panetones? Porque essa forma que vai fazer com que o chocotone ele desfia e fica com aquela qualidade de panetone mesmo, de chocotone, e não de bolo, nem um pão caseiro, tá? Agora é só partir ao meio. Você pode cortar com uma faquinha. Estou cortando com um cortador de pizza, mas com umas faquinhas dá super certo também. E de uma forma bem simples, aí é só você enrolar dessa forma. Aí é só você agora pega a outra parte e se junta e vai enrolando da mesma forma. Aí você pega essa parte de cima, vai moldando ela para ela ficar mais lisinha por cima. Coloca na forma, dá uma ajeitada para ela se ficar melhor dentro da forminha. E aqui todos já estão modelados. Olha como todos estão. Você pode perceber que no tempo que eu fiquei aqui modelando, até modelar todos, já até comecei a crescer. Porque a temperatura aqui está bem quente, então já começou com um processo de crescimento. Aí eu vou colocar no cantinho, vou reservar aqui e vou esperar essa massa crescer. As massas já estão bem crescidas, não precisa deixar crescer até o topo, porque quando levar ao forno, ela ainda vai crescer mais.
Então eu já liguei o meu forno, deixei ele ali pré-aquecendo a 180 graus por uns 15 minutos. Vou fazer um corte tipo um X com auxílio de uma tesoura. Passar um pouco de margarina derretida para dar uma corzinha e dar uma crocância. Coloco um pouco de chocolate, de gotas de chocolate por cima, mas isso é opcional. Aí vou levar ao forno para assar e já eu volto com vocês. Chocotones já bem assados, ficou 35 minutos no forno. Como saber se está bem assado? É quando começar a sentir aquele cheirinho de chocotone, aquele cheirinho bem agradável, e estiver dourado por cima. Aí vai estar no ponto ideal para você retirar. Aqui eles já estão totalmente frios, esperei ficar bem frios para poder mostrar para vocês como ficou por dentro. E olha que maravilha! Olha como ficou desfiando. Ele ficou bem úmido, um cheirinho, tá delicioso, pessoal. Essa receita, realmente ela é a melhor massa de chocotone que eu já fiz. Eu sugiro mesmo que vocês façam, que não vão se arrepender, tá? E uma dica, quando você tirar do forno, que ele estiver totalmente frio, aí imediatamente é necessário que você venha colocar em saquinhos, qualquer saquinho que você tiver, embalar bem embaladinho, só quando estiver frio, tá, pessoal? Não pode embalar quente. E aí você amarra muito bem amarradinho, tá? Porque também é para que você mantenha a qualidade, a maciez desse chocotone. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!